hurts. She might have Ebola in the past. A Austrália é um dos lugares menos visitados por europeus na Terra. Uma vez que chegaram lá, ficaram muito surpresos ao descobrir como as pessoas que viviam lá haviam conseguido sobreviver por tanto tempo devido a todas as coisas incrivelmente perigosas ao redor. Hoje na Austrália moderna, esses perigos são apenas coisas normais que acontecem todos os dias, desde a grande variedade de cobras venenosas, até a ameaça da aranha mais venenosa do mundo. Aqui estão as razões para você nunca visitar a Austrália. Répteis da Austrália. As cobras da Austrália são bastante hábeis na autodefesa. Esse continente abriga cerca de 170 espécies de cobras terrestres, e algumas delas possuem um veneno mais potente do que qualquer outra cobra no mundo. É por isso que você nunca deve visitar a Austrália. Curiosamente, as picadas de cobra são relativamente raras na Austrália. Desde o desenvolvimento do antiveneno, os números anuais de picadas de cobra variam de 4 a 6 casos, em comparação com países como a Índia, que tem uma alarmante média de mais de 50 mil mortes por ano. Mas na Austrália, tais incidentes são extremamente raros e muitas vezes resultam de ações humanas. A maioria das picadas de cobra ocorre quando as pessoas tentam capturar cobras. Em geral, as cobras preferem evitar. Em vez de confrontar os seres humanos, elas não veem as pessoas como presas e não mordem por maldade. Seu veneno serve para imobilizar presas que podem ser muito formidáveis para serem consumidas. Quando encurraladas, as cobras podem recorrer à fuga pela única rota disponível, mesmo que isso signifique passar por uma pessoa segurando uma pá. Portanto, ficar no caminho da rota de fuga de uma cobra pode levar a um encontro perturbador. Aranhas por toda parte. A Austrália possui uma incrível variedade de cerca de 10 mil espécies de aranhas, mas apenas 2.700 delas receberam nomes oficiais. Dentre esse diverso grupo, apenas algumas famílias de aranhas representam perigo potencial para os seres humanos. Os concorrentes mais astutos incluem as 3 variantes de aranhas armadeiras e as aranhas redback. Além disso, as aranhas do rato podem infligir picadas potentes, mas felizmente não houve fatalidades registradas, a não ser para os ratos, é claro. Contrariamente à percepção comum, a maioria das aranhas são criaturas inofensivas. A picada de uma aranha sem veneno é conhecida como picada seca ou picada em branco, dada a grande variedade de espécies de aranhas na Austrália. Elas podem ser encontradas em quase todos os lugares, embora algumas aranhas possam optar por se instalar mais perto de habitações humanas. Os encontros permanecem relativamente raros, devido aos seus habitats exclusivos. As aranhas armadeiras tendem a habitar cavernas, favorecendo ambientes quentes e úmidos. Essas aranhas estão confinadas à região sudeste da Austrália, que se estende do sul da Austrália a Queensland, passando por Vitória, Nova Gales do Sul e Tasmânia. No entanto, elas evitam desertos e regiões áridas. Por outro lado, as aranhas-lobo e as aranhas caçadoras têm uma presença ampla em todo o país. Suas caminhadas noturnas tornam os encontros mais prováveis. As aranhas redback, adaptáveis a temperaturas variadas, constroem suas teias em locais secos e sombreados e nunca se afastam muito de sua casa de seda. Drop bears. Quando as pessoas visitam a Austrália, geralmente conhecem todos os adoráveis koalas. As pessoas vão para as matas de eucalipto para vê-los, e ficam animadas quando avistam um deles descansando em uma árvore, e algumas até pagam pela chance de abraçá-los em um abrigo de koalas. Mas o que muitos não percebem é que há um parente não tão amigável na mistura, o drop bear. Acreditamos que é importante espalhar a palavra de que os drop bears representam um perigo para os visitantes. O Phascolarctos prometheus, frequentemente apelidado de drop bear, ganhou seu apelido pulando das árvores para emboscar sua presa. Esses drop bears australianos se assemelham bastante aos koalas, mas são maiores, mais pesados e ostentam dentes bastante assustadores. A crença comum é que os drop bears começam como koalas e de alguma forma desenvolvem uma condição semelhante à raiva, que os transforma em essas criaturas agressivas. Isso os torna ferozmente protetores e propensos a atacar intrusos que passam sob suas árvores sem cautela. No entanto, esses animais são tão esquivos que ninguém jamais conseguiu capturar um vivo. Mal sabemos alguma coisa sobre esses estranhos animais.
Mas o governo diz estar lançando um estudo secreto para determinar o nível de ameaça deles para os seres humanos. A costa mais mortal da Austrália. Em 2020, 8 pessoas perderam tragicamente suas vidas devido a ataques de tubarões não provocados, marcando o maior número desde 1934, enquanto as fatalidades por mordida de tubarão ocorrem em todo o país. A costa norte de Nova Gales do Sul emergiu como um ponto crítico para tais incidentes nos tempos recentes. Pesquisas conduzidas pelo professor Robert Court, do Departamento de Ecologia Marinha da Universidade Mari, revelaram que 1 em cada 6 ataques de tubarão ocorre nesta região. Houve 11 ataques relatados na costa norte de NSW entre 2014 e 2016, com 2 deles resultando em tragédias, incluindo o caso de Paul Wilcox perto da praia de Charles, em Byron Bay, em 9 de setembro de 2014, bem como o ataque a Tadashi Nakarara, um homem japonês de 41 anos, em Ballina, em fevereiro de 2015. Notavelmente, durante a última década, 6 em cada 7 fatalidades relacionadas a tubarões ocorreram ao norte do porto de Coulges. A instalação de redes de malha ao longo da costa de NSW, abrangendo de Wollongong a Newcastle, contribuiu significativamente para a redução dos ataques de tubarões. Entre as décadas de 1910 e 1930, houve 21 ataques de tubarões relatados. Em 1937, redes de malha de tubarões foram estrategicamente implantadas em várias praias de Sydney na tentativa de mitigar esses incidentes. Cangurus. Cangurus, conhecidos como os maiores marsupiais, projetam uma imagem imponente devido ao seu tamanho e peso. Apesar de sua força e capacidade de revidar quando ameaçados, os cangurus não representam uma ameaça real. No entanto, eles podem ser perigosos, especialmente quando encontrados durante a condução noturna. Ataques de canguru, por outro lado, são raros, mas possíveis. As lesões podem incluir cortes, lesões nos olhos e ossos quebrados devido às pernas robustas e garras afiadas dos cangurus. Da mesma forma, os cangurus podem mostrar agressividade em relação a cães de estimação. Seguir algumas diretrizes simples garante uma interação segura com os cangurus. Geralmente, eles são amigáveis e tímidos, recorrendo à agressão apenas em ocorrências raras. Apesar dos inúmeros vídeos online que mostram brigas de cangurus, eles raramente se envolvem em lutas entre si. Acidentes de carro envolvendo cangurus são um grande problema. De fato, entre os acidentes com a vida selvagem, os acidentes com cangurus contribuem com mais de 90% dessas ocorrências na Austrália. Esses encontros atingem o pico durante o inverno e após períodos de seca, normalmente entre as 17 e as 22 horas. Felizmente, a maioria dessas colisões não é fatal para os ocupantes do veículo. Em tais acidentes, os cangurus muitas vezes suportam o impacto, enquanto os ocupantes do veículo normalmente saem ilesos, embora ocasionalmente quebrem as janelas dos carros com o impacto. Veículos mais novos, projetados com vidros mais resistentes, mitigaram a frequência de lesões causadas por tais colisões ao longo do tempo. Invasão de morcegos. Na tranquila cidade de Hindon, no norte de Queensland, uma impressionante variedade de mais de 300 mil morcegos estabeleceu suas moradas entre as árvores recentemente. A cidade viu um aumento significativo na população de morcegos frugívoros, também conhecidos como raposas voadoras. Esses morcegos são reconhecidos por suas habitações comunitárias e saem todas as noites em busca de alimento. No entanto, a presença de grandes grupos de morcegos gerou medo entre os moradores locais. Imagens impressionantes, reminiscentes de filmes de terror, mostram vastos enxames de morcegos frugívoros envolvendo a cidade australiana, efetivamente superando em número seus habitantes humanos. A internet rapidamente pirou quando os vídeos dessas criaturas aladas inundando o céu surgiram. Embora os morcegos frugívoros possam transmitir doenças como o vírus da raiva e o vírus Hendra, o risco de transmissão para a maioria das pessoas é bastante baixo. Amanda Urai, associada ao North Queensland Wildlife Care, observou que uma onda de calor na região resultou na morte de muitos morcegos em um único fim de semana. Ela também informou que o influxo de morcegos deve diminuir até abril, já que cerca da metade da população parte da área. Mosquitos. Os australianos estão notando alguns insetos incomumente grandes e diferentes ultimamente, desde muito pequenos até muito grandes.
e até espécies que nunca tinham visto antes, embora alguns desses insetos façam parte da paisagem usual. Condições favoráveis levaram ao rápido aumento de suas populações. A Austrália abriga cerca de 300 espécies diversas de mosquitos. Então em quais deles você deve ficar de olho? Os mosquitos têm um ciclo de vida de cerca de 3 semanas. O ciclo de vida dos mosquitos é bastante intrincado. Eles depositam seus ovos na água, ou perto dela. E quando esses ovos eclodem, a água se torna o único habitat deles. Durante os períodos mais quentes, os mosquitos adultos podem emergir da água, começar a zumbir e começar a picar em cerca de uma semana. Como adultos, os mosquitos vivem apenas por aproximadamente 3 semanas, embora seja um pouco menos se estiverem dentro da minha casa e eu tiver minha raquete elétrica por perto. Vale a pena notar que apenas as fêmeas picam, já que o sangue é tão essencial para elas quanto a água e o calor, mas apenas as fêmeas se envolvem na picada, pois precisam do alimento adicional para nutrir seus ovos. E quanto a esses gigantes australianos, os gigantescos mosquitos são nativos do leste da Austrália e são uma exceção, pois eles não picam. Esse mosquito é um predador natural, e suas larvas frequentemente se alimentam das larvas de outros mosquitos problemáticos, o que significa que ele é realmente benéfico no controle das populações de mosquitos, até mesmo em outros países. No entanto, esses insetos amigáveis não são a única preocupação. Após uma inundação, outros mosquitos, frequentemente chamados de mosquitos de água de inundação, surgem em grandes enxames. Essas espécies podem ser um incômodo. Mosquitos como o Aedes sagax, o Aedes vigilax e o Aedes notocriptus fazem parte desse grupo, e tendem a desaparecer tão rapidamente quanto aparecem. Entre eles, o mosquito notadamente marrom Aedes alternus, conhecido como Exon grey, tem um lugar especial em Ashton, na Nova Gales do Sul, e até tem uma grande estátua que inspirou poemas e lendas locais. Se você é novo no canal, se inscreva para não perder mais vídeos como este.